E aí galera do Cinepop, hoje eu venho falar um papo sério com vocês. Saiu o documentário sobre uma das histórias que mais me assusta na história, assim. Aconteceu na vida real e até hoje eu não consegui digerir muito bem. Eu já assisti a cena milhares de vezes, eu acho que vocês já sabem do que eu tô falando. E eu já pesquisei, já fui atrás, eu assisti no canal do Assombrados, em vários outros canais de teorias. E agora, finalmente, a Netflix lançou um documentário completíssimo, com 4 episódios de 1 hora, que explora essa história e traz alguns detalhes novos e ainda mais assustadores. Sim, hoje eu venho falar pra você da história da Elisa Lam. Já ouviu, né? Antes de eu continuar, eu queria pedir pra você curtir aqui e se inscrever no canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop em primeira mão. Its history, the Hotel Cecil has always had a dark persona. People call it Hotel Death. Pra quem não sabe, a Elisa Lam era uma estudante canadense, ela tinha 21 anos, a família dela era de Hong Kong e ela queria ir conhecer Los Angeles, era o grande sonho da vida dela. E a família dela deixou e ela viajou sozinha para Los Angeles e foi se hospedar no Cecil Hotel. Tem uma série de erros aí nessa história que acabou causando o desaparecimento dela e, consequentemente, ela foi achada morta, mas tudo foi de uma maneira muito bizarra. Tem um vídeo vazado dela, que foi a última vez que ela foi vista, que é ela entrando no elevador do Cecil Hotel. E ela começa a apertar todos os botões, a porta não fecha de jeito nenhum. E ela tá visivelmente assustada, ela fica saindo pra fora do elevador, vendo se tem alguém, parece que tem alguém perseguindo ela. E ela aperta tudo de novo e não foge. Aí ela começa a ir pra fora, pra dentro. Ela começa a fazer assim, com a mão, muito estranho. Então a gente não sabe se ela tomou algum psicoativo, alguma droga, LSD, ou se era alguma presença demoníaca, algum espírito ali, alguma entidade. E eu sinto, desde a primeira vez que eu assisti aquele vídeo, que era algum espírito obsessor, alguma entidade, algum demônio que estava ali com ela, já que aquele hotel tem uma história muito sinistra que eu já vou contar pra vocês. E ela morreu em circunstâncias extremamente bizarras. E ela acabou sendo encontrada num lugar que não tinha como ela entrar, numa circunstância assim, totalmente bizarra e sinistra. E essa história, ó, me dá arrepio até hoje. Em 4 partes, o documentário começa explicando sobre o Cecil Hotel. O hotel é um dos lugares mais bizarros, sinistros e mal assombrados de Los Angeles. Ela foi pra lá em janeiro de 2013, em Los Angeles, e era uma época que eu também estava em Los Angeles, então fica aquela sensação que podia ter acontecido comigo, ou que será que até encontrei com a Elisa Lam, que eu também ficava em hostels nessa época, e conheci ela. E a gente vai conhecer a história do hotel desde que ele foi construído lá em 1900 e pouquinho, no começo do século, e tudo deu errado, veio a recessão, e a partir daí teve um monte de assassinatos, suicídio, overdose naquele hotel, centenas de mortes ao longo da história dele. Então era um hotel que era considerado extremamente mal assombrado. A gente vai conhecendo cada uma das principais mortes que teve lá, até o Night Stalker, o perseguidor noturno, um dos maiores serial killers da história de Los Angeles. Em 1985 ele ficou hospedado lá, ele foi preso lá depois que ele matou 14 pessoas, incluindo aí crianças e idosos. Então a história do hotel é muito pesada e todo mundo que vai lá relata coisas estranhas que acontecem nos corredores, gritos, gente, vulto. E não era um lugar para ela ficar, né? Na época acho que não tinha TripAdvisor, ou se tinha, a família devia processar. The last footage that we have of her was inside the elevator. That's where the case starts to go askew. She kept looking outside the door. Além disso, o Cecil Hotel fica do lado do Skid Row. Pra quem não sabe, o Skid Row é um bairro, o pior bairro de Los Angeles. É como se fosse a Cracolândia de lá, mas ele é muito grande, ele é muito perigoso, é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, onde fica um monte de pessoas em situação de rua, drogados, traficantes. Então existe essa teoria que alguém poderia ter vendido uma droga pra ela, um LSD, ela pode ter experimentado alguma coisa, por isso o comportamento dela no elevador. Mas por que a porta do elevador não fecha quando ela aperta o botão? E por que na hora que ela sai do elevador, o elevador fecha e sobe? Então tem muita inconsistência nessa história que faz ela ficar cada vez mais e mais e mais e mais bizarra. Why is the elevator not going anywhere?
Is someone keeping her here? Her hand movements are very strange and erratic. Like she's conjuring a spirit. O mais legal desse documentário da Netflix é que ele vem trazendo mais evidências que a gente ainda não conhecia sobre o caso. Então, vários investigadores que trabalharam na época vêm contar um pouco mais sobre o comportamento estranho da Elisa no hotel. Fizeram até ela trocar de quarto, porque as meninas que estavam com ela no quarto estavam achando ela muito estranha, porque também era um hostel junto com o hotel. Então, ela estava no quarto separado, depois ela foi no quarto. E a gente vai encontrando várias novas evidências que vão deixando um nó na nossa cabeça, porque cada vez mais parece que foi alguma coisa demoníaca que aconteceu com ela. Tem gente que conseguiu ver ali um pé no elevador na hora que ela tá saindo, então pode ser que tinha mais uma pessoa com ela, ou tem gente que acha que era mesmo alguma coisa demoníaca. São várias teorias e o documentário consegue abranger cada uma delas, mas é claro, nós não temos a resposta do que aconteceu com a Elisa Lam. Cena do crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que é o nome desse documentário. Ele é dirigido pelo John Bellinger, que fez Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, que também foi um documentário que eu gostei bastante. Ele consegue trazer ali cenas impactantes sobre o que aconteceu no momento, e ele consegue cobrir as narrações com imagens muito legais de Los Angeles, do hotel, de gente morta no hotel. Então tem que ter um estômago mais forte ali pra gente acompanhar essa história. Ao longo desses 4 episódios ele consegue explorar a fundo cada uma das teorias, chegando no final que a gente tem até um suspeito. Será que alguém abriu a caixa d'água do hotel e jogou lá dentro? Por que as pessoas demoraram tanto pra sentir o gosto? Porque as pessoas estavam bebendo água e o corpo dela tava lá em decomposição. Foi assim que descobriram. Sim, a água começou a sair preta e o povo bebendo. Como que ela conseguiu pular lá dentro? O que aconteceu? Eu não vou dar mais detalhes, porque você vai ter várias surpresas com o documentário, mas eu achei o documentário um espetáculo. Eu devorei ele sem parar, porque eu sou ficcionado nessa história, ela me dá muito medo, me deixa muito mal, mas eu adoro saber mais e mais e mais, porque quem sabe um dia esse caso vai ser solucionado. É o melhor documentário desde Making a Murder, que eu também gosto da Netflix. Eu achei esse mais completo, eu achei que ele consegue prender a gente, não tem nenhum momento que a gente fique entediado com a história, porque a história é muito macabra. Então já vá preparado pra sofrer um pouco, mas é muito interessante. Eu achei assim, nota 10. Corre lá assistir, depois me conta aqui embaixo o que você achou do documentário e o que você acha que aconteceu com a Elisa Lam. Você acha que ela se matou? Você acha que era alguma entidade? Você acha que ela foi assassinada? Eu quero saber. Grande beijo e até a próxima. What was about to happen could happen. This is the latest chapter in a dark history for the Cecil Hotel.